Em casos de prisão injusta, o que é que se deve fazer? Quem fala com a gente é o advogado criminalista Alexandre Teixeira. Ele está ao vivo pela internet e traz essas importantes informações. Doutor Alexandre, boa noite, bem-vindo ao Cidade Alerta. A gente sabe que casos como esse que a gente mostrou agora, infelizmente, não são esporádicos, não acontece uma vez na vida. Praticamente todo dia, né, pessoas são presas por engano, ou porque as vítimas, né, identificam aquelas pessoas como sendo culpadas mesmo sem elas serem culpadas, ou por algum erro administrativo, que possivelmente foi esse caso, né? A polícia aceitou um documento sem foto lá em Pernambuco, né, exatamente no momento de prisão, e a pessoa presa se passou por esta, que não cometeu crime algum. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que nos assistem. Nós vivemos em um país que, infelizmente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, se prende muito. E dentre tantas prisões, nós temos essas prisões injustas, como, por exemplo, essa que passou agora na matéria, né? Que o rapaz foi preso por engano. Isso é algo muito corriqueiro, infelizmente, né? Nós temos aqui no Brasil uma legislação que protege esse direito à liberdade do cidadão. A liberdade é um dos direitos mais importantes da nossa vida, né, da pessoa humana. E o Estado, ele deve sim responder pelo dano causado à pessoa que teve a sua liberdade cerceada de forma ilegal e indevida, né? Infelizmente, isso é algo que acontece muito, é muito corriqueiro, isso faz parte da nossa realidade, e principalmente, muitas vezes, por informações que chegam até a polícia, informações falsas, né? Mas isso aí também não exime o Estado da sua responsabilidade de investigar de uma forma mais precisa para que chegue ao autor daquele fato. E com essa responsabilidade do Estado, traz aí o dever de indenizar caso ocorra um erro tão grosseiro como, por exemplo, uma prisão injusta, né? Já que a gente está falando aqui de um bem tão valioso para a pessoa que é a liberdade. Agora, doutor Alexandre, nesse caso específico, né, a gente viu, né, inclusive a própria polícia reconheceu, de que houve um erro, porque a polícia de Pernambuco, né, soltou o alerta de um mandado de prisão contra este, né, o nome era deste alagoano, né, do Lucas, mas na verdade o crime tinha sido cometido por outra pessoa que se passou por ele utilizando um documento falso. Nesse caso foi um erro administrativo e, como a gente viu na matéria, né, o advogado disse que inclusive vai entrar com processo para pedir indenização para o estado de Pernambuco, porque o estado de Alagoas, no caso a polícia alagoana, apenas cumpriu o mandado de outro estado, não foi ela que fez os procedimentos. Então, é correto exatamente isso, né? Fazer um processo contra o estado em que se deu, no caso, a prisão, no caso do Lucas, especificamente. Isso, é preciso inicialmente, né, apurar de onde foi esse erro, né? Se o erro foi do judiciário responsável por incluir o nome no banco de dados aí de mandado de prisão, ou se foi algum erro administrativo da polícia aqui em Alagoas. Isso aí é algo que deve ser também apurado com muito cuidado, até para que não haja aí uma ação contra o Estado de forma errada, né? Mas deve sim apurar qual foi o erro, de onde partiu esse erro, né? Infelizmente, um erro aí que colocou o rapaz preso aí por quase 2 semanas, e deve-se apurar de onde partiu esse erro. Ainda pelas informações que tem, sabe-se que houve aí uma confusão com o nome do rapaz, alguém se passou com o nome dele, e deve sim ser apurado se o erro foi do estado de Pernambuco ou se o erro foi do estado de Alagoas, para que a justiça competente venha a apurar esse fato aí onde esse processo vai correr, né? Esse processo de indenização, essa ação de indenização vai correr, se vai ser aqui no estado de Alagoas, se vai ser aqui no estado de Pernambuco, mas antes de tudo deve-se apurar de onde partiu esse erro.
Agora, doutor, uma outra dúvida que fica. No caso do Lucas, ele foi solto, né? A justiça mandou ele soltar, ser solto sair do presídio, mas ele ainda continua como ficha suja, quer dizer, ele fica registrado lá que ele foi preso, mesmo por engano, tem que ter um processo, por exemplo, na justiça para que haja a retirada do nome dele, dos dados da polícia, do momento em que ele foi preso. Como é que se dá esse processo especificamente? Quem é preso por engano precisa entrar com uma ação também para que ele seja retirado dessa situação? Veja bem, nesse caso específico do Lucas, né, que foi uma prisão por engano, muito provavelmente, como o advogado dele falou aí na matéria, o processo continuará, onde ele apresentará a defesa, né, e posteriormente acredito que haverá aí uma absolvição. E havendo essa absolvição, com base em tudo isso, com esses documentos, ele deve sim ingressar com a ação para não ficar aí, digamos assim, com a ficha suja. Em relação à questão da primariedade dele, por exemplo, ele não será considerado uma pessoa, digamos assim, que tem a ficha suja para a justiça, porque ele não vai ser aí condenado e vai ser comprovado, obviamente, que houve um erro. Mas é importante, sim, que ele venha procurar aí os meios legais para que o nome dele seja tirado de todos os bancos da polícia, do judiciário, caso isso venha a ocorrer, para que ele não tenha nenhum prejuízo futuramente, né? Perfeito. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos mais uma vez aqui no Cidade Alerta Alagoas. Boa noite. Boa noite a todos.